Então, vamos iniciar a gravação aqui. A aula de hoje é a unidade 2 do nosso material. Telefone da minha sogra. Sogra. Que? Ah, deixa eu mudar aqui. Agora, quem quiser falar, por favor, só chamar. Não tem nada aqui, ninguém falou nada no zap. Deixa eu ver. Eu preenchi, tem nada a ver conosco. Então vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu ver. Tá gravando? Tá gravando. Tá aí o nosso conteúdo de hoje. Vou botar aqui. Não sei se essa imagem tampa de vocês aí, mas eu acho que. Não sei se tampa. Então vamos lá. Vamos ver o que é substância. Se tampar depois eu mudo, que eu não sei se essa tarjinha que está do lado aqui tampa a imagem de vocês aí. A substância é a espécie de matéria que forma cada objeto, né? Os objetos aí, eu vou diminuir. Deixa eu ver aqui. Vou botar para cá. Então, a menor parte de uma única substância é o átomo, né? E ele é a base de toda qualquer matéria. De uma forma geral, esses átomos se reúnem formando moléculas e que formam aí as substâncias. Ou seja, todas as substâncias que nos rodeiam são formadas por um conjunto de moléculas que são formadas por um conjunto de átomos. Aqui a imagem a seguir, formação da molécula de água, né? E todo mundo sabe que ela é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, não é? Aqui tá a composiçãozinha aqui, todo mundo conhece isso, pelo menos até daquele que vocês adoram comprar, H2O, que não tem nada a ver com H2O na verdade, né? É um refrigerante, mas enfim. Vamos definir então substâncias. Eu vou ter substância pura, são aquelas formadas por um único tipo de molécula, ou seja, todas as moléculas desse tipo de substância devem ser idênticas, tá? Aqui eu tenho o hidrogênio e o ozônio. O hidrogênio formado por duas moléculas de hidrogênio, o gás de hidrogênio por duas moléculas de hidrogênio e o ozônio por três moléculas de oxigênio. As substâncias puras, simples, são aquelas formadas por um único tipo de elemento, tá? Na figura a gente consegue observar esse gás de hidrogênio e o ozônio. Algumas definições bem simples, só para a gente pegar o ritmo aqui. Eu tenho substâncias simples, substâncias puras compostas também. São aquelas formadas por mais de um elemento em sua composição. Eu tenho a água e o ácido clorídrico. A água, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O ácido clorídrico é molécula de hidrogênio com cloro, certo? Que são substâncias puras compostas. Ela é composta porque eu tenho dois elementos, dois ou mais elementos, e são puros, que os elementos são puros, né? No primeiro caso, hidrogênio e oxigênio, no segundo caso, hidrogênio e cloro. Eu tenho substâncias ou misturas ou substâncias impuras, são aquelas que possuem mais de uma variedade de moléculas. Nelas há mais de um tipo de molécula em sua composição. Não confundir com substâncias puras compostas, tá, gente? A substância pura composta, ela é formada por mais de elementos, né? Pelos átomos da sua composição. Aqui eu tenho um número maior de moléculas na composição,
Poxa, uma mistura que a gente tem aqui, já pegando o ritmo, a gente pegar aqui misturar o café com leite, por exemplo, você é uma mistura, né? Posteriormente, a gente vai ver essa mistura, a gente consegue separá-la ou não. Aqui eu tenho dois tipos de misturas diferentes. A mistura A é uma colher de chá numa água. Você, posteriormente, isso aqui, você não consegue distinguir os componentes. Se você colocar uma pouca quantidade de açúcar, se você colocar muito açúcar, é claro que o açúcar vai afundar ali, vai encher aquela troça ali. Mas se você colocar pouquinho açúcar, ficar misturando ali, por exemplo, esse açúcar vai dissolver na água, né? E você não consegue ver, diferenciar aqueles elementos ali. Soro fisiológico, esse soro caseiro que vocês fazem, que todo mundo faz aí, que é água, açúcar e sal, você não consegue distinguir, você vê somente aquela água ali, um pouquinho turva ali, né? Aquela água suja ali do soro, e você não consegue distinguir os elementos. Já a mistura de óleo e água, você consegue ver essa diferenciação, assim como está na mistura B aqui. A gente pode perceber que a água e o óleo não se misturam, né? Às vezes é por isso que a menina que o amigo gosta aí pode ser assim como ele, água e óleo, não se mistura, então nem é culpa dela que o cara está com o coração tão gelado assim. Pode ser isso também. A gente tá pensando uma coisa, pode ser outra. Calma aí. Beleza? É o tipo das misturas. Atenção para uma coisa aí. Não confunda mistura com combinação de substâncias, porque a gente acabou de falar ali, não é? A molécula de água, por exemplo, com uma combinação, que é uma combinação de substâncias com a mistura. Ao se juntar, por exemplo, ácido clorídrico ao magnésio, o resultado dessa união será cloreto de magnésio e hidrogênio que se desprende depois. Já vê mais para frente isso. Ou seja, o resultado não é uma mistura homogênea, mas uma substância que antes não existia. Então, misturando duas coisas e está formando uma coisa que não existia. A gente viu isso na última aula também, né? Se a gente tiver dúvida, dá uma olhadinha no último vídeo, na última aula. A gente fala sobre isso, aquelas substâncias que, após sofrer alguma reação, sofrer algum processo aí, ele vai se tornar uma outra substância. A queima, por exemplo, a oxidação de alguma coisa. A gente viu isso aí, né? Ou seja, o resultado não é uma mistura homogênea, uma substância que não existia. Nesse caso, então, não teremos uma mistura de substâncias, mas uma combinação entre elas. E, é claro, posteriormente, a gente verá que é uma reação química que ocorre aí. A oxidação nada mais é que uma reação química também, não é? Então, posteriormente, a gente verá isso com mais paciência. Não sei se eu estarei com vocês até o momento, mas veremos também. Como diferenciar substâncias? É possível diferenciar uma mistura de uma substância pura observando suas propriedades específicas como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso é a principal foco da nossa aula de hoje. O principal foco da nossa aula hoje é exatamente isso: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Mais especificamente, densidade, porque ponto de fusão e de ebulição nós vimos na aula passada, não é? Vamos ver a densidade por último. Vou até colocar ela primeiro, vamos ver ela por último aqui. Vamos ver esse gráfico primeiro? Esse gráfico aqui é o gráfico dos pontos de fusão e de ebulição de uma substância pura. Nós terminamos a nossa última aula trabalhando com esse gráfico aqui. Nós temos aqui o processo aqui, como tá aqui, como é água, né? Gelo, água líquida e água vapor. Eu tenho nesse ponto aqui é o ponto do gelo. Então ela está em estado sólido. Então eu começo a fornecer calor para essa substância. Ela vai aumentar a temperatura dela até chegar em 0 grau.
A gente sabe que o ponto de fusão da água é 0 grau Celsius, né? Claro, 0 graus Celsius. E aqui começa a fusão. A fusão, esse processo vai ocorrendo aqui. E eu vou tendo ali naquele recipiente parte sólida e parte já líquida, até que toda essa parte sólida se dissolva, até que toda essa parte sólida sofra a fusão e passe para o estado líquido, eu tenho uma manutenção da temperatura. Então, a temperatura permanece a 0 graus Celsius, até que toda essa substância passe para líquido. Depois que ela passou para líquido, toda ela, você começa a fazer o aquecimento dela, então ela começa a alterar a temperatura. E a temperatura vai ali como água líquida até o ponto de ebulição. O ponto de ebulição de uma substância água a 1 atm a nível do mar é 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. E nesse ponto de ebulição, assim como no ponto de fusão, eu vou ter líquido mais vapor. Então, a gente comentou na aula passada. Deixa o tempo inteiro a tua água ali aquecendo, ela não vai alterar a temperatura. Então, eu só boto um recipiente lá e começo a aquecer aquele recipiente. Eu quero fazer um cafezinho em área alta mais frio, eu quero fazer um cafezinho mais quente. Aí você vai lá, mete o fogo. Quando começa a ebulir, você, nossa, eu vou meter fogo agora que vai ficar mais que não vai ficar mais quente. Ela vai continuar naquela mesma temperatura até que essa temperatura, até que toda essa substância altere seu estado físico, passe para vapor. Posteriormente a isso, eu consigo ter um aumento de temperatura do vapor e não nesse processo de ebulição. Fala. Tô. Beleza? Então, o que ocorre é isso aí. Então, isso aqui é o gráfico que nós vimos na última aula. Então, nos processos de fusão e de ebulição, eu tenho uma temperatura constante. Na nossa live, você consegue ver exatamente isso. Você consegue deixar lá. E lá, em 3 rios, eu vou ter um processo de ebulição a uma temperatura de 97 graus e o termômetro bateu em 97 e ficou. Eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, que a água não foi pura, eu peguei uma água da torneira, então não é uma água pura, né? Outro fato é que o meu termômetro pode ter um erro, ele pode estar marcando um pouquinho diferente da realidade. Se eu pegar 2 termômetros diferentes, eu posso ter uma discrepância um pouquinho, tá? Então, tem alguns fatores que podem ser preponderantes nessa medição de temperatura, tá? Mas lá no nosso experimento deu 97, mas já é alguma coisa para a gente começar a pensar sobre isso aí. E ela ficou, ela permaneceu constante enquanto eu continuei. A gente teve aí uma queda de cento e poucos, em torno de uns 100 e poucos gramas de água que ebuliu. Então, quando a gente começou a ebulir aquela água ali e deixou ebulindo por um tempo, a temperatura permaneceu constante. Quando a gente foi posteriormente ver a quantidade de água, pelo menos 100 gramas, 100 e poucos gramas, ebuliu, foi embora. Né? Foi para o ambiente assim, em forma de vapor, certo? Mas a temperatura permaneceu constante. E a gente consegue medir direitinho lá, porque tinha balanço, tinha tudo direitinho. Então, isso aqui é a substância pura. Os pontos de fusão e de ebulição são bem claros para a gente, tá? No qual a temperatura ela é constante. Aqui eu tenho a mistura de substâncias. Na mistura de substâncias, eu posso não ter esse ponto de fusão e de ebulição tão constante a temperatura, até porque é uma mistura de substância. E a gente está falando lá, quando a água é pura, a 1 atm, nível do mar, tudo bonitinho, aquela condições normais de temperatura e pressão, tudo light, tudo bonitinho ali, o mundo encantado, beleza, a gente vai ter aquele processo muito corretinho. Mas eu tenho uma mistura de substâncias, eu misturo alguma coisa nessa água, se eu misturo um açúcar, se eu misturo um sal nessa água, se eu vou ferver um soro, por exemplo, a gente pode ter
Uma variaçãozinha, um intervalo de ebulição, um intervalo de pressão, pode ser tanto na pressão, tanto no ponto de fusão, quanto no ponto de ebulição. Pode ser só no ponto de fusão ou só no ponto de ebulição. Eu posso ter essa discrepância aí de temperatura de ponto de fusão e de ebulição se eu tiver uma mistura de substância aí, tá ok? Então, isso aqui é o que pode diferenciar realmente uma substância pura de uma substância de mistura, tá ok? O que acabou de comentar ali. Isso aqui a gente percebe que a curva de aquecimento de uma substância pura possui pontos de fusão e de ebulição bem definidos, né? O que a gente acabou de falar, ou seja, constantes. Já nas curvas de aquecimento de misturas de substâncias, encontraremos pelo menos um dos pontos de fusão ou de ebulição variando aí, ou ambos. Tá? Então vamos à densidade. Falamos do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Vamos falar agora da densidade. Vou mudar. Aqui eu tenho densidade. Vamos voltar. A densidade, a gente define ela aqui no nossa aula. É a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Essa aqui é a definição de densidade. Então, densidade é a massa pelo volume. É a definição correta e é uma das definições que a gente vê da densidade, tá? Mas é importante que a gente defina outras duas formas que pode aparecer. Geralmente na química a gente trabalha muito com a densidade volumétrica, né? Porque você está lidando com líquido ou gás, na maioria das vezes, com fluidos. Mas eu vou passar para vocês dois outros tipos que vocês podem vir a encontrar aí na vida. Peraí. Que é o seguinte, a densidade linear de massa. Então, aqui eu vou ter uma densidade linear de massa. Imagina que eu tenho aqui um fio, tá? Poxa, um fio. Um fio, o que me importa no fio é o comprimento do fio. Eu não consigo pegar aqui, medir a espessura do fio, ou tirar um volume daquele fio ali, tá entendendo? O que me importa dele é o comprimento dele, por exemplo. Então vem cá, pega um pedacinho desse fio aqui. Cortei esse fio. Vou medir a massa desse fio. Tá? E eu peguei um comprimentozinho do fio L. Então, a densidade linear de massa, a densidade de massa linear é o quê? A quantidade de massa pelo comprimento. Tá? Então, eu peguei um fio, vou pegar um pedaço dele, ou seja, ele todo, e vou ver a densidade de massa por comprimento. Tá? Essa é a densidade linear de massa. Um outro tipo é se eu pego, por exemplo, uma folha. Imagina uma folha aqui. Agora eu pego uma folha, tá? A folha, eu vou ter aqui um comprimento A, que é esse comprimento aqui, e um comprimento B, que é esse comprimento aqui. Esse é igual a esse é igual a esse. Então eu tenho uma folha de área A vezes B. Tá? Uma área A qualquer. A vezes B, porque o retângulo A é lado vezes lado. Aqui eu vou encontrar a densidade de área, ou mais conhecido como densidade superficial.
de massa. A quantidade de massa que tem numa área. Tá tremendo um pouquinho, desde ontem tá tremendo meu suporte aqui, gente. Fica doido não. Ou seja, eu vou pegar minha folha, por exemplo, vou recortar um pedaço dela, vou vir aqui, eu vou recortar um pedacinho do canto da minha folha, tá? Vou na balança, vou achar a massa disso aqui e vou achar a área disso aqui. A densidade superficial de massa vai ser a massa pela área, tá? Mas o que é mais comum, e por isso nossa definição, e é que tem na apostila de vocês também, é quando eu trabalho com fluidos, seja ele líquido ou sólido. Desculpa, líquido ou gás. A definição de um fluido é exatamente essa, né? Aquela substância que, quando você colocar ela no recipiente, ela vai se adequar ao recipiente. Seja ela, então, líquido ou gás. Então, aqui, eu vou encontrar realmente a densidade volumétrica. Volumétrica. Uns vão ver ainda, assim como densidade. Se falar só densidade, está falando da volumétrica, tá? A densidade volumétrica é realmente massa por volume. É a quantidade de massa que eu tenho num volume, seja ele num fluido, líquido ou gás. Posso pegar também aqui um objeto, uma caixinha, por exemplo, tá? Aqui eu pego essa caixinha aqui e acho a massa dela pelo tamanho dessa caixinha aqui, vou encontrar o volume, tá? É interessante essas duas primeiras definições, porque lá em dilatação térmica, você vai ver lá dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. A dilatação linear da substância ou do objeto é quando varia só o comprimento. A superficial, quando varia o comprimento e a largura, ou seja, a área. E a volumétrica, quando varia as três dimensões. E é interessante a gente entender também que as unidades disso aqui. A densidade linear é o que? Massa por volume. Vou imaginar aqui quilograma por metro, por comprimento, massa por comprimento, quilograma por metro. Aqui, quilograma por metro quadrado, que é a unidade de área. Temos 10 minutos aqui, dá para acabar. E a densidade volumétrica, que é o quilograma por metro cúbico, que é a unidade aí de cada densidade que a gente está vendo aqui. Nesse caso aqui, a densidade volumétrica, quilograma por metro cúbico, ou, às vezes, grama por centímetro cúbico. Poxa, João, mas e agora? Quando que eu vou usar uma coisa, quando que eu vou usar outra? Tá? Gente, geralmente, se não falar nada, você vai usar a densidade. E a densidade, quando fala densidade, leia-se densidade volumétrica. Massa por volume. Geralmente na química, às vezes algumas substâncias na física, principalmente na física 2, por exemplo, lá em termodinâmica, na parte de calorimetria, você vai trabalhar com a unidade aí de densidade, a unidade é grama por centímetro cúbico. Tá? Por exemplo, a água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que quer dizer isso? Para cada centímetro cúbico que eu pegar de uma substância de água, eu tenho 1 grama. Tá? Vamos passar isso aqui para uma outra unidade? Eu tenho isso aqui passando para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1.000 água, a gente tem 1.000 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, para cada metro cúbico eu vou ter 1.000 quilogramas. E como é que é fácil guardar isso aqui? Poxa, imagina uma caixa d'água de 1.000 litros. Uma caixa d'água bem tortinha, tá? De 1.000 litros. Geralmente ela tem medidas 1 metro aqui, 1 metro aqui
e 1 metro de altura. Consequentemente, o volume disso aqui é 1 metro cúbico. Ela vai ter 1.000 litros. 1.000 litros. Tá? E se ela tem 1.000 litros e eu tenho a densidade da água 1.000 quilogramas por metro cúbico, então 1.000 litros é igual a 1.000 quilogramas. Então você já começa a entender aí, por exemplo, se eu pegar uma vasilha com 1 litro de água, isso aqui é igual a 1 quilograma dessa água aí. Beleza? Para quem entendeu essa mudança de unidade aqui, ela funciona da seguinte forma. Quando eu vou passar, por exemplo, de centímetro para metro, eu tenho 1 centímetro, passar para metro. 1 centímetro é 0,01 metro. Vou escrever isso embaixo de 10? Se não aprenderam, vamos lá. 0,01 metro. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 1, 2, 10 elevado a, eu tenho duas casas, a menos 2 metros. Tá? E 1 centímetro quadrado, é a mesma coisa que eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Consequentemente, vou elevar isso aqui também ao quadrado. Eu vou pegar 10 a menos 2 metros e elevar ao quadrado. Expoente de expoente, 10 a menos 4 metro quadrado. Consequentemente, 1 centímetro cúbico, vou pegar isso aqui e vou levar ao cubo. 10 a menos 2 metro ao cubo. Expoente de expoente, menos 2 de 3, eu multiplico um pelo outro, né? Vai dar 10 a menos 6 metro cúbico. Junto disso aí, o que a gente fez? A gente transformou o grama em quilograma. Eu sei que 1.000 gramas dá o quê? 1 quilograma. Então, se 1.000 gramas é 1 quilograma, a gente tem que 1 quilograma é 10 a menos 3, é 10 a 10 ao cubo, né? 10 ao cubo de grama. Porque 1.000, eu posso escrever ele como 10 ao cubo. Eu não tenho outra folha aqui. Vou pegar outra folha aqui. Ó, 10. Com 10 elevado a 1, eu tenho 10. Quando 10 elevado a 2, eu tenho 1, né? E 2 zeros. Para 10 elevado a 3, é 1 com quem? Com 3 zeros. Certo? É o que eu fiz, foi o que eu fiz ali. Então, 1.000 gramas é 1 quilograma. Certo? Agora, eu vou pegar isso aqui, 1 grama equivale, aqui você está multiplicando e passa dividindo, fica 10 a menos 3 quilogramas. O que é 10 a menos 3 quilogramas? Eu voltar com a minha vírgula. 10 a menos 3 é 0,001. Ou seja, estou andando 3 casas. 1, 2, 3. 10 a menos 3. Então, 1 grama por centímetro cúbico
1 grama por centímetro cúbico é 1. O grama para quilograma é eu pegar onde tem grama aqui, é eu pegar esse meu graminha aqui e colocar quem? Isso aqui. Porque o meu grama vale 10 menos 3 quilogramas. Então, 10 a menos 3 quilogramas. Centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, o centímetro cúbico, a gente fez aqui, ó, ele vale 10 a menos 6 metro cúbico. Ó. Então, vou vir cá e vou colocar. Aqui está em quilograma, né? O centímetro cúbico vale 10 a menos 6 metro cúbico. Aqui fica menos 3 com menos 6. Divisão de expoente com mesma base. Se eu estou dividindo, mesma coisa que eu subtrair, não é? Então fica menos 3. O menos 6 que está aqui vai subir como positivo, fica menos 6, fica 1, que esse 1 aqui, 10 a menos 3, vezes 10, o menos 6 sobe positivo, a 6 quilograma por metro cúbico. Ou seja, a densidade de 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa, menos 3 com mais 6, mesma base. Eu vou somar aqui, que é produto, fica menos 3 mais 6, vai dar mais 3, vai dar 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Isso aqui é alguma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. É o que a gente acabou de ver ali em cima. Não é? Então, isso aqui é a densidade. Depois dá uma olhadinha nessa mudança de unidade aqui, gente, para vocês terem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode mandar depois para mim, tá? Que a gente esclarece aí. Agora, por que eu trabalho grama, por que eu trabalho quilograma? Sistema Internacional de Unidades, né? O Sistema Internacional de Unidades, ele te padroniza as unidades que você vai usar.